Olá, já está no Senado o Protocolo de Nagoya, que regula o acesso a recursos genéticos e a repartição de benefícios do uso da biodiversidade. Para conversar sobre o tema estão conosco o senador Fernando Collor, que é relator do projeto de ratificação do protocolo, e o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação, Tiago Falda. Muito bem-vindos, e este é o Cidadania Mundo. Senador, para começar, vamos lembrar que esse protocolo deriva da Convenção de Biodiversidade que foi assinada lá em 1992, quando o senhor recebeu o mundo inteiro na Conferência da Terra no Rio de Janeiro. Como é que o senhor avalia esse processo tão longo para a chegada ao Senado e para poder começar a colocar em prática esse uso da biodiversidade? Nossa, e coloca longo nisso. Enfim, eu gostaria de cumprimentar a todos, a dizer que estou muito feliz de poder participar dessa conversa sobre um assunto de tamanha importância. E como você disse, quase 3 décadas para que finalmente chegasse o protocolo de Nagoya ao ponto em que nós hoje estamos no Senado da República, já na Comissão de Relações Exteriores, pronta para ser relatada e para ser votada na comissão e posteriormente no plenário. E isso remonta, como você bem lembrou, a Rio 92, a convenção realizada no Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento, em que foi assinado o acordo da diversidade biológica, ou o acordo da biodiversidade. E de lá para cá, esse longo caminho foi percorrido, enfim, o protocolo já foi aprovado por cerca de 120 e poucos países, não é? E agora está para ser ratificado no Congresso Nacional. Nesse meio tempo, da assinatura do Tratado da Biodiversidade, ou da Diversidade Biológica, em 1992, que foi muito difícil para conseguirmos o apoio, sobretudo dos Estados Unidos à época, eu me lembro bem, que a presença do presidente George Bush foi uma presença que foi uma decisão de motu próprio, porque havia uma pressão fortíssima internamente nos Estados Unidos para que ele não viesse ratificar qualquer tipo de entendimento ou qualquer tipo de acordo que versasse sobre questões ambientais, mas ele afinal veio e assinou. De lá para cá, enfim, passa por aquele processo sempre e chegamos em 2012, porque em 2007 nós propusemos, minha autoria, a realização no Rio de Janeiro da Rio+20, que foi uma conferência também muito exitosa para nós avaliarmos os resultados daquilo que havia sido estabelecido na Rio 92. E em 2012, portanto, nós voltamos a tratar do acordo, não é? da ratificação. E isso em 2012, isso foi em junho de 2012. Em dezembro de 2012, esse pedido de ratificação chegou ao Congresso Nacional. Portanto, ele tramita no Congresso desde 2012. E agora, 8 anos depois, é que chegou ao Senado, após passar por diversos debates suscitados de ambos os lados, tanto do lado dos ruralistas quanto do lado daqueles que, no fundo, trocando em miúdos, estavam trabalhando na questão da pirataria, porque a questão da biodiversidade, como nós sabemos, o Brasil é riquíssimo, talvez é o país mais rico em biodiversidade do mundo, e muita gente vem se utilizando dessa capacidade que o Brasil tem de fornecer diversos elementos para a fabricação, desde elementos para a agricultura, até mesmo para a medicina, para produtos de beleza. Enfim, havia essa briga e os jornalistas não entenderam direito qual era o sentido exatamente de protegê-los, ao invés deles importarem esses componentes genéticos para melhorar a sua safra, a qualidade dos seus grãos, eles estariam produzindo aqui dentro do Brasil com fruto da nossa biodiversidade. Mas, enfim, chegou em 2012 na Câmara, esse debate durou mais 8 anos dentro do Congresso Nacional e finalmente chega ao momento de nós podermos ratificar o protocolo de Nagoya. Assim, que nesse meio tempo houve o encontro em Nagoya. E aí em Nagoya foi destrinchada a Convenção da Diversidade Biológica,
3 pontos fundamentais, né, que são aqueles pontos da distribuição equânime dos ganhos com a experiência da biodiversidade, em partes iguais, os ganhos monetários e não monetários da mesma forma, enfim, estabelecendo um certo regramento para que isso pudesse ser um patrimônio também da humanidade, não somente daquele detentor da biodiversidade. Enfim, eu fico muito feliz de poder agora estar como relator desse protocolo, porque é o coroamento de algo que nasceu lá atrás, há 28 anos atrás, na Conferência Rio 92. Sim. Senhor Tiago Falda, qual é a importância, como é que o senhor pode definir a importância para o Brasil e para o mundo desse protocolo de Nagoya que está para ser aprovado agora pelo Senado? Som. Marcos, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentá-lo, cumprimentar o senador Fernando Collor. O protocolo, a importância, como o senador bem colocou, o protocolo ele vem com o grande objetivo de destrinchar um dos grandes objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é a repartição justa e equitativa dos benefícios oriundos da exploração econômica da biodiversidade, do uso da biodiversidade. Durante muito tempo houve esse debate se o Brasil deveria aceitar, ratificar o protocolo ou não, essa disputa, né, entre os ruralistas e ambientalistas, e felizmente esse processo ele foi superado, né, esse ano com uma grande articulação política e uma criação de entendimento que houve de todas as partes envolvidas. A gente pode dizer que, para o Brasil, sendo detentor da maior biodiversidade do mundo, é incoerente que o Brasil não participasse desse protocolo. Tá? Um segundo ponto que eu acho que é importante mencionar, o Brasil, ele, além de ter a maior biodiversidade do mundo, ele é o país que mais tem experiência com legislação de acesso ao patrimônio genético, acesso a recursos genéticos. A gente foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo país ali a ter uma legislação, mas com certeza foi o primeiro país que teve uma legislação efetiva, né, de acesso ao patrimônio genético, em 2000 ainda, por meio de uma medida provisória, e que vigorou até 2015. Ela foi uma legislação que o pioneirismo acabou fazendo com que o país enfrentasse esses desafios, né? O que funcionava, o que não funcionava, e durante 15 anos, então, essa medida provisória foi discutida, foi debatida, até que em 2015 nós tivemos a aprovação da Lei 13.123, que instituiu o novo marco legal da biodiversidade no país. Foi regulamentado depois pelo artigo 8772, em 2016, e hoje esse marco legal está em construção, no sentido das regulamentações internas do Ministério do Meio Ambiente. Respondendo diretamente à sua pergunta, o Brasil tem a maior experiência em termos de legislação, do que funciona, do que não funciona para a biodiversidade. Segundo ponto muito importante, o protocolo de Nagoya é um protocolo muito amplo, né? Ele dá amplo direito às partes a tomarem as suas decisões, a regularem a biodiversidade de seus países, né? Da forma como entenderem melhor, desde que cumpridas as regras do protocolo, e isso vai suscitar uma série de decisões internas, né? Decisões das partes do protocolo sobre alguns temas específicos. Então, qual que é a repartição de benefícios? Quanto que vai se pagar, não vai se cobrar por determinado acesso, né? E o Brasil, ele trouxe toda essa experiência, ela vai permitir que o Brasil influencie positivamente nas discussões para que os temas estratégicos para o país sejam considerados. Acho que esse é o ponto mais importante. O Brasil vai conseguir levar a sua posição, levar os pontos que são estratégicos, o uso da biodiversidade, com toda a experiência que construiu. Os outros países, com certeza, estão ali muitos anos atrás. Eu participei, tive a oportunidade, o privilégio de participar de 2 reuniões das partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica e, nitidamente, o Brasil está muito à frente nas discussões. A gente pode influenciar positivamente, tanto contribuindo para a preservação da biodiversidade, não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente levando em conta temas estratégicos para o Brasil, para que esse uso da biodiversidade seja positivo para a nossa economia, gere desenvolvimento econômico, gere inovação, estimule
o uso de recursos genéticos no sentido de preservação, desenvolvimento econômico para trazer benefícios para o país. Senador, no momento da Rio 92, o Brasil tinha um papel claro de liderança na questão ambiental em todo o mundo. Hoje o Brasil vive um problema um pouco diferente. O Brasil tem sido visto um pouco como vilão na área ambiental. E o Brasil chegou atrasado também no protocolo de Nagoya, uma vez que já dezenas de países, como o senhor mencionou, já estão há muito tempo, já tinham assinado esse protocolo. Como é que o senhor vê o momento político para o Brasil em termos de meio ambiente? Dá para o Brasil ainda retomar uma iniciativa, dá para ainda retomar um protagonismo? Essa é uma pergunta que cai muito bem para o momento em que nós estamos vivendo. O Brasil perdeu o protagonismo, né, na discussão ambiental. Depois da Conferência Rio, do Rio de Janeiro, em 1992, o Brasil havia saído do banco dos réus, não é, acusado de desprezo pela questão ambiental, pelo desapreço à proteção das populações indígenas e aos direitos humanos, saiu dessa posição extremamente desconfortável para uma posição de protagonista, de referência para toda e qualquer discussão que tangenciasse a questão ambiental e a questão dos direitos humanos. Então, o Brasil ganhou com isso o chamado soft power, além de outras medidas que foram tomadas também internamente no Brasil, que serviram para reforçar esse soft power brasileiro, a capacidade do Brasil de poder ser um grande interlocutor para temas mundiais de discussão do interesse de todo o planeta, e sobretudo na questão ambiental. Infelizmente, nos últimos anos, né, nós estamos perdendo esse protagonismo e essa importância e essa admiração que o Brasil tinha pelas providências que o nosso país havia tomado no que diz respeito à questão da proteção do planeta, não é? Estamos num momento extremamente, portanto, difícil. A avaliação do mundo em relação ao papel do Brasil no campo ambiental é uma avaliação extremamente negativa para nós, em função dos últimos acontecimentos, e é necessário e será necessário um esforço muito grande, tanto no campo das relações exteriores, como também no campo da economia, para que nós possamos recuperar todo esse legado que foi perdido ao longo dos últimos anos, dos últimos anos, lamentavelmente. Então, eu acho que esse passo agora, com a ratificação do protocolo de Nagoya, pode ser, né, o início dessa retomada. Mas, ao lado disso, nós temos que tomar inúmeras outras medidas, sobretudo na questão das queimadas, sobretudo na questão da proteção das populações indígenas, para que nós que temos relação intimamente com a preservação e conservação das florestas, para que nós possamos voltarmos a ser interlocutores confiáveis da comunidade internacional. Vai ser um trabalho difícil, mas não impossível. Senhor Tiago, a Convenção da Biodiversidade, ela tratava tanto do tema da própria preservação das espécies animais e vegetais, como também da questão do uso, do uso econômico dessas espécies, né? E agora o protocolo de Nagoya reforça essa regulamentação desse tema. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nossos espectadores como funciona realmente essa questão do uso da biodiversidade. Eu queria que a gente entrasse um pouco no mundo prático. O que o Brasil pode ganhar em termos até econômicos com essa regulamentação dos benefícios do uso da diversidade biológica? Vamos lá. Marcos, excelente pergunta. E mais uma vez eu trago aqui a importância da experiência que o Brasil tem. Então, quando a gente fala em uso da biodiversidade, a gente tem que entender que esse uso não é simplesmente um uso coletar e usar, mas quando existe pesquisa, existe desenvolvimento tecnológico em cima da biodiversidade, e essa biodiversidade gera valor ao produto produzido. Então, não é simplesmente a presença da biodiversidade no produto, mas sim quando essa biodiversidade ela agrega valor ao produto. Isso já tira uma série de questionamentos que vinha sendo feito, né, sobre
olha, vai se desestimular, o uso da biodiversidade não vai ser positivo, ninguém vai, não será mais interessante para as empresas. Não, se o produto gera valor, claro que é interessante para as empresas. Então, é o primeiro ponto. Segundo, nós temos que entender que a partir do momento em que se usou, essa é a premissa, né, da convenção, os estados são soberanos sobre a sua biodiversidade, né? Então, o Brasil, como detentor da maior biodiversidade do mundo, é soberano sobre a sua biodiversidade, e a convenção, ela traz, o protocolo, ele traz um ponto muito importante, que os estados parte, eles devem conceder condições para que os demais países acessem a biodiversidade. Então, ele não traz entraves para o acesso à biodiversidade brasileira, mas sim, o protocolo ele visa garantir que se tenha condições, mas com segurança. Então, aquela história de que, olha, determinado país levou uma espécie brasileira, produz determinado produto e vende, né, e ganha uma quantidade, um montante de dinheiro muito grande com relação àquela biodiversidade, a partir do momento em que nós somos parte do Protocolo de Nagoya, nós temos instrumentos jurídicos internacionais para conseguir acessar esse país, né, e cobrar o que é devido pelo acesso à biodiversidade brasileira. E o mesmo acontece quando o Brasil acessa a biodiversidade de outros países. Então, é claro que a gente tem ali, existe o ônus e o bônus, mas obviamente que, sendo detentor da maior biodiversidade do mundo, a gente tem muito mais a ganhar, né, do que a perder, no meu entendimento. Senador Fernando Collor, considerando que o Brasil está vivendo um momento econômico muito delicado, como de resto o mundo inteiro, mas vai ter que sair desse momento com algum projeto de expansão da economia, eu gostaria de saber se o senhor acredita que nessa área própria dos recursos genéticos e da industrialização e da inovação sobre recursos genéticos não poderia ser encarada como um motivo de uma nova política industrial brasileira. Lembrando que lá no governo Fernando Henrique Cardoso se criou um centro de pesquisas sobre a questão biológica em Manaus, mas nunca isso chegou a funcionar direito, nunca chegou a haver, de fato, uma conexão da pesquisa com as empresas brasileiras, no sentido de ter um grande programa industrial nesse sentido. O senhor acha que isso pode ser um setor que o Brasil deveria avançar mais? Sem dúvida nenhuma, porque a ciência e tecnologia, hoje em dia, a inovação, está intimamente ligada à capacidade do país se desenvolver economicamente. O país hoje se desenvolve economicamente não em função das taxas que cria, das taxas que deixa de criar, enfim, por uma reforma tributária, por uma reforma administrativa, por uma maior eficiência do seu parque industrial, mas se desenvolve, sobretudo, na questão da inovação. Nós temos que chegar à frente, nós temos que estar adiante, na vanguarda da inovação tecnológica. E, para isso, nós precisamos investir muito mais em ciência e tecnologia, para tornarmos o nosso parque industrial e a nossa economia mais competitiva, mais produtiva, em condições de competir com os mercados internacionais e deixarmos de ser tão somente exportador de commodities, mas também de produtos que têm um valor agregado, como vai acontecer, sem dúvida nenhuma, com essa ratificação do Acordo de Nagoya, do Protocolo de Nagoya. Isso vai abrir uma perspectiva nova para essa questão, para os ganhos do Brasil. O fundamental é que nós precisamos dar à ciência e tecnologia uma importância muito maior do que ela tem hoje. Por isso que eu venho defendendo que nós precisamos de uma espécie de lei Rouanet para a ciência e tecnologia. Do mesmo jeito que no governo nós criamos a lei Rouanet para atender às demandas da área cultural, sobretudo na área audiovisual, e com grande sucesso, com grande êxito, apesar das discordâncias que aqui e acolá a gente ouve sobre a Lei Rouanet, mas ela continua rígida aí depois de todo esse tempo. Então, nós precisaríamos de uma Lei Rouanet dentro desse escopo da Lei Rouanet para a ciência e tecnologia. E, com isso, nós podermos investir em inovação. E, naturalmente, esse protocolo de Nagoya, o que daí vai gerar, seria um dos grandes beneficiários, uma das áreas mais beneficiadas
com esses recursos para nós podermos desenvolver as nossas tecnologias, para nós podermos inovar, sobretudo na questão da agricultura, do agrobusiness, que nós podemos ter nós próprios, né, a nossa seleção genética de grãos, quer dizer, em muito maior escala do que hoje nós temos, porque praticamente a nossa escala vem de fora, que nós importamos basicamente essas modificações genéticas que aumentam a nossa produtividade no campo. Enfim, esse é um campo que nós precisamos explorar, mas criando mecanismos para fomentar essa capacidade do Brasil de gerar conhecimento científico e tecnológico que nos leve a uma inovação. Senhor Tiago, geralmente quando a gente pensa em inovação, a gente associa isso a grandes empresas mundiais como a Apple, a Huawei, a gente vai falar de eletrônica, vai falar de software, vai falar de quinta geração de telefonia celular, mas a gente agora está falando de bioinovação, e o senhor preside a Associação Brasileira de Bioinovação. O que essa associação, o que esse setor de bioinovação pode trazer para o Brasil? Eu gostaria que o senhor apresentasse para nós alguns casos bem práticos assim, de como ela pode ajudar, inclusive, no crescimento econômico do Brasil. Bom, a bioinovação, a gente pode dizer que ela se refere às atividades inovadoras, né, realizadas com seres vivos. Então, a produção de utilização de seres vivos para a produção de compostos de alto valor agregado, de produtos de alto valor agregado. Né? E nos últimos anos, o ser humano, desde a formação das primeiras sociedades, o ser humano vem explorando os recursos genéticos dos seres vivos para fazer negócios, para fazer, enfim, para sobreviver, né? Mais recentemente, a inovação tecnológica, né, a gente vê que vem havendo ali um grande avanço na inovação, nas tecnologias disruptivas realmente, aplicadas aos recursos genéticos, aplicados aos seres vivos. Então, hoje você tem, por exemplo, a utilização de micro-organismos geneticamente modificados para produzir químicos, né, que são idênticos àqueles provenientes do petróleo, e com a grande vantagem de não emitirem gases de efeito estufa, ou terem essa emissão ser compensada quando a planta absorve esse CO2 para crescer novamente. Nós temos, por exemplo, a produção a perspectiva de produção de novas moléculas, né? Então, não somente substituir ou complementar a produção de moléculas que já existem, né? Ou seja, eu posso produzir no país a partir de resíduos agrícolas como matéria-prima, né? Resíduos agrícolas que ficariam no campo e que não teriam valor, né? Eles podem ser utilizados como matéria-prima para a produção desses compostos. Nós temos uma perspectiva de encontrar na Amazônia, que tem boa parte do seu território, das suas espécies ainda inexploradas, né? Substâncias de alto valor agregado que podem ser utilizadas para a produção de medicamentos, produção para a indústria de cosméticos, para a produção dos mais variados compostos e que podem auxiliar no desenvolvimento econômico, tanto regional quanto no incremento do PIB brasileiro. Tá? E como é que está hoje, senhor Tiago, a correlação entre pesquisa e indústria, especialmente na Amazônia, que o senhor acabou de mencionar? Tá. Um dos pontos que entendo que sejam mais críticos aqui, né, quando a gente fala em Amazônia, é a falta de estrutura. Então, nós temos, houve já diversas tentativas de desenvolvimento local, acho que falar sobre a criação da Zona Franca de Manaus, ele foi uma grande tentativa, né, e que levou ali certo desenvolvimento, né, mas nós temos a criação do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, Marcos, que você comentou aqui há alguns minutos. Agora, eu entendo que a Amazônia, ela precisa, a bioeconomia, ela permite, para ela se desenvolver, né, é necessário que você mapeie quais as vocações de cada região. Então, a Amazônia, ela tem as suas vocações, ela tem as suas particularidades. A população local conhece, está muito mais bem adaptada àquela região. Tá? Então, se tivermos um mapeamento, um desenvolvimento e um incentivo para a atração da indústria, da bioindústria para a região amazônica,
né? Isso vai permitir, sem dúvida nenhuma, a geração de desenvolvimento econômico, geração de qualidade de vida, de emprego e de renda no local, né? Não adianta esperar que pesquisadores formados na região sul, sudeste, centro-oeste vão para lá e desenvolvam sua vida lá. De maneira geral, eles querem voltar. É uma região longe, a gente tem e você tem toda a capacidade de desenvolver. Lá existem boas universidades, existem bons centros. O que precisa se fazer agora é atrair o capital privado para desenvolver aquela região. É um estímulo ao investimento privado, né, para que todas as características da região amazônica sejam desenvolvidas. Senador Collor, com essa questão toda de rearrumar as contas públicas, existe já um grande debate sobre incentivos fiscais, sobre renúncias fiscais, e o tema da Zona Franca de Manaus sempre volta à tona nesses momentos. E existe muita gente que acha que a Zona Franca de Manaus ficou defasada com essa coisa de apenas montar celulares e, enfim, outros aparelhos que vêm basicamente de fora, com tecnologia de fora, e que não se justificaria mais tamanho uso de recursos públicos para manter a Zona Franca funcionando. E, por outro lado, existe gente que defende que a Zona Franca deveria se reciclar para produzir outro tipo de produto, como, por exemplo, os derivados da bioinovação, que o senhor Thiago Faldo acaba de mencionar. Você acha que a Zona Franca de Manaus está no momento de se reinventar? Bom, inicialmente, nós precisamos reconhecer a enorme importância que a Zona Franca de Manaus representa para a região amazônica. Não fosse a Zona Franca de Manaus, a gente pode imaginar cerca de 500 mil pessoas que vivem direta e indiretamente hoje da Zona Franca de Manaus. Imagine esse contingente de pessoas sem ter um emprego, sem ter uma renda. O que essas pessoas iriam fazer? Naturalmente, seriam pessoas que estariam dedicadas a fazer um desmatamento para fazer pastagem, para criar uma lavoura, enfim. Seria um desastre absoluto. Então, hoje é um fator de equilíbrio social, de estabilidade social para a região amazônica, a Zona Franca de Manaus. Que ela necessita, como você muito bem colocou, no meu entender, uma reciclagem precisa, mas ela precisa ter um empuxo. E esse empuxo talvez venha agora com a ratificação do Protocolo de Nagoya, porque isso vai abrir um campo para a biotecnologia, conforme o professor Tiago estava dizendo, para a biotecnologia, que é um novo campo, é um campo inteiramente inovador sobre todos os aspectos. E aí nós teríamos muito a ganhar, aproveitando já a infraestrutura criada pela Zona Franca de Manaus, né? A infraestrutura que eu digo de filosofia, de desenvolver aquela região com base não em devastar floresta, mas sim aproveitá-la, conservá-la, preservá-la e dela tirar os recursos naturais necessários, como da diversidade biológica, para nós podermos implementar um programa de produtos com alto valor, altíssimo valor agregado, e com isso gerarmos emprego, gerarmos renda e divisas para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é o momento, e vem bem a calhar, no momento em que a Zona Franca de Manaus precisa ser revitalizada, precisa ser reposicionada no cenário local e internacional, com o protocolo de Nagoya sendo ratificado e com a abertura que essa ratificação vai criar em termos de novos investimentos na área de biotecnologia naquela região. Sr. Thiago, como é que está hoje o cenário da indústria brasileira de bioinovação? Em que regiões ela atua mais? Em que setores ela atua mais? Onde que o Brasil pode ser considerado de ponta na questão da bioinovação? Bom, a bioinovação, ela, a gente pode dizer que é um setor, um segmento, né, altamente transversal. Então, não dá para dizer que é um setor. A bioinovação, ela contribui, né, para diversos setores. Eu comecei citando aqui, por exemplo, o setor de químicos, né? Eu posso ter a bioinovação aplicada ao setor de cosméticos, à indústria farmacêutica, a bioinovação aplicada ao setor de proteínas alternativas, a agricultura. Temos aqui o exemplo recentemente da Política Nacional de Bioinsumos, lançada pelo Ministério da Agricultura em maio
onde você tem ali o foco em bioeconomia, inovação e atividades tecnológicas, né, ligadas à agricultura. Então, nós temos essa ampla gama de setores. O Brasil hoje ele tem um papel de destaque nesse segmento, isso é fruto de algumas iniciativas no final da década de 90, para estimular a geração de recursos humanos, né, a capacitação de recursos humanos na área de biologia molecular. Então, nós tivemos algumas iniciativas com projetos Genoma e o envio de pesquisadores brasileiros para diversos países, os países desenvolvidos, para entender o funcionamento. Era uma tecnologia ainda em desenvolvimento, e hoje o Brasil ele tem, em termos de recursos humanos, ele está entre os países mais capacitados para se trabalhar com biologia molecular. Em termos de desenvolvimento tecnológico, nós também estamos eu posso dizer que no mesmo nível de desenvolvimento tecnológico que qualquer país do mundo na área de bioinovação. O que nós temos de diferencial positivo são as características geográficas regionais do país que proporcionam ter uma agricultura altamente competitiva e que produza essa biomassa, essa quantidade de commodities, essa quantidade de produtos agrícolas que podem ser utilizados na indústria. Eu não estou falando só de alimento, mas esses produtos serem utilizados nos diversos setores. Temos a maior biodiversidade do planeta, como a gente já comentou aqui algumas vezes, e aonde a gente tem um ponto negativo ainda é o custo Brasil, né? A gente o Brasil ainda tem, é muito caro ainda empreender no Brasil, existe uma burocracia muito grande, tá? Nós estamos fazendo o dever de casa, tivemos ali vários projetos, várias iniciativas de desburocratização, né, nos últimos anos, mas ainda é um grande entrave. Tá? O tempo de tramitação, as diversas agências reguladoras que o produto tem que passar para chegar ao consumidor, né, as regulamentações excessivas que muitas vezes ocorrem, né, ainda geram um problema. Mas o Brasil vem fazendo o seu dever de casa e temos que continuar nesse rumo. Senador, o que o Congresso Nacional pode contribuir para reduzir esse custo do Brasil, esses problemas que o professor Tiago acaba de mencionar? Bom, eu acho que, fundamentalmente, o Congresso Nacional já vem contribuindo de há muito, mas em relação ao custo do Brasil, nós precisamos entender que as iniciativas devem partir do Poder Executivo. Há 1 ano e meio que o Poder Executivo, por exemplo, vem prometendo que vai enviar uma reforma tributária para o Congresso Nacional. Com isso, o objetivo final é, sem dúvida nenhuma, lá na ponta, reduzir o custo do Brasil. Na medida em que você vai desonerar o parque industrial de bens e serviços, né? E, naturalmente, com isso aí vai gerar mais possibilidade de investimento e possibilidade de redução no custo do produto final e, consequentemente, maior competitividade no cenário internacional e, com isso, reduzindo esse custo do Brasil, maior condições de competir, né? Os Senador, produtos lá fora. O senhor acha que seria um momento de levantar, já que está se falando de reforma tributária agora, de levantar o tema que o senhor acaba de mencionar, por exemplo, de incluir o incentivo à pesquisa dentro desse debate da reforma tributária, ou mesmo na questão do carbono, que muitos países estão fazendo uma reforma tributária para punir o uso grande de carbono, que vai levar ao aquecimento da Terra, como nós sabemos. Então, o senhor acha que podia ser um momento de levantar esse tema também? Pode ser um momento, embora é difícil nós fazermos uma correlação direta entre esses temas com a reforma tributária em si. Mas, enfim, uma reforma como essa suscita debates como esse que serão muito proveitosos, que nós levantemos esses pontos, né? Mas é uma reforma tributária que eu acho que não nasceu bem, ela chegou com muito atraso e ela chega de forma fatiada. Chegando a uma reforma tributária de forma fatiada, ela perde a sua coerência. No final, vai perder a sua coerência. Perdendo a sua coerência, ela se desvia da sua finalidade. Se desviando da sua finalidade, ela cria alguns nichos de privilégios de áreas, de setores, em detrimento de outros. Então, o que nós deveríamos ter recebido era um projeto de reforma tributária global, né? Compreensível, bem entendido, bem conectado,
nos seus diversos pontos, porque senão a cada fatia que chega da reforma tributária se cria já uma celeuma, como agora nessa semana, né, quando foi entregue uma primeira parte da reforma tributária, já se verificou uma enorme injustiça em relação ao setor de bens e serviços, que vai aumentar a sua alíquota de 3% e pouco por cento para 12%, que é um absurdo, enquanto o sistema financeiro brasileiro fica com as suas mesmas alíquotas, né? Que hoje a única indústria rentável no Brasil é a indústria do sistema financeiro, né? Da venda de dinheiro, da venda de moeda, né? Venda de crédito. Mas eu acho que é muito importante nós também suscitarmos outros debates como esses, claro, a questão do... E você fala em carbono, e nós temos aí a discussão do crédito carbono. Isso aí é fundamental que o Ministério da Economia esteja envolvido nessas negociações com os países, com as nações que já estejam interessadas em compartilhar, não só em compartilhar, mas em colaborar efetivamente com o processo de não desmatamento, no caso aqui da Amazônia, que essa política do crédito carbono seja implementada urgentemente. E isso independe da reforma tributária, por exemplo, independeria, né, da reforma tributária, nesse caso específico do crédito carbono. Mas, sem dúvida, é suscitar, sim, a questão dos novos investimentos, né, recursos para novos investimentos, embora estejamos num momento de ajuste pela política do governo, do ministro Guedes, que é um ultraliberal, mas eu não vejo como conciliar esse programa de ajustes com o momento em que nós estamos vivendo, em que há a necessidade do Estado brasileiro se posicionar cada vez mais na defesa das camadas menos favorecidas e mais atingidas pelos efeitos da pandemia do coronavírus. Então, isso aí, esse dever que o Estado tem de acudir essa parcela da população extremamente necessitada nos dias de hoje, ela conflita um pouco com os interesses do ajuste fiscal, que significa o ajuste de contas, que significa o aperto, não é? Então, eu não sei como vai se conciliar uma coisa com a outra, sabendo todos nós que a pandemia, além desse enorme problema que está nos causando, de sofrimento e dor, com mortes, e com pessoas infectadas, com perdas de emprego, enfim, com perdas inclusive da esperança, como é que nós vamos conciliar um momento como esse, em que essas pessoas precisam do apoio do poder do Estado, com um Estado tratando de enxugar as suas contas, de reduzir as suas despesas? É um momento em que isso vai ser necessário ser decidido rapidamente, porque a devastação econômica causada pela pandemia do coronavírus está se alastrando por todo o mundo e não vai ser diferente no Brasil. Senhor Tiago, o senador acaba de mencionar a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, e eu gostaria de saber se a gente pode ter alguma esperança de que, não só no caso específico do coronavírus, mas que contribuição o senhor acha que, por exemplo, a biodiversidade brasileira, especialmente na Amazônia, pode dar na fabricação de medicamentos de ponta? De que forma o uso racional e científico da biodiversidade brasileira pode impulsionar a criação de uma verdadeira indústria inovadora de farmacêuticos aqui no país? Bom, na medida que você tem uma biodiversidade ainda muito grande, inexplorada, né, boa parte dela ainda sem... ela tem todo o potencial de gerar esse tipo de produto. Não é à toa, por exemplo, que nós temos vários medicamentos, por exemplo, antihipertensivos, que são hoje vendidos no mundo e que geram milhões e milhões, que têm origem, por exemplo, de produtos da biodiversidade brasileira, né? Ainda sem ter o protocolo de Nagoya, a gente não tem um retorno, né, pelo uso desse recurso. Temos perfumes, por exemplo, que são produzidos com essências extraídas da Amazônia, cosméticos, enfim, uma série de produtos que podem ser, já são utilizados, né? E, sem dúvida nenhuma, o estudo, a exploração
sustentável desses recursos vai permitir o descobrimento de novas moléculas, novas substâncias, novos tratamentos e que principalmente que podem ser, inclusive, tendo como inspiração, né, o conhecimento dos povos e comunidades tradicionais, né, que já durante tantos e tantos anos, ali há milênios, acumulam o conhecimento do uso de compostos da floresta, e o Protocolo de Nagoya traz também essa abordagem, né, que os povos e comunidades tradicionais, a partir do momento que fornecem o seu conhecimento, eles também serão beneficiados com os recursos advindos do seu conhecimento. Então, assim, nós temos, sem dúvida nenhuma, um grande reservatório de soluções para a humanidade com da biodiversidade brasileira. Você acha que o Brasil pode vir a ter um papel de destaque econômico mesmo na questão da bioinovação no mundo? Sem dúvida, como eu comentei, a gente hoje está o mundo passa por uma transformação econômica. Eu acho que não é todo dia, né, que se vê uma transformação econômica realmente que vai de grande impacto, como a gente está vivendo. E essa transformação econômica que nós estamos vivendo, ela está se baseando no uso de recursos renováveis, né? Então, nós tivemos ali a crescente população, o aumento da longevidade, né? A crescente demanda por matérias-primas, todas, a grande maioria de origem fóssil, elas acabaram estão nos conduzindo a uma situação de colapso. Tá? Se a gente for analisar o Fórum Econômico Mundial, ele, no último, alguns anos já, ele publica, né, a análise de risco global, né, que eles avaliam, faz alguns anos que o maior risco econômico, o maior risco de colapso da economia global é a falha na mitigação do efeito estufa, né? Então, assim, a mudança nessa matriz energética, na matriz industrial, de uma base fóssil para renovável, ela já não tem mais volta, vai acontecer. O Brasil, pelas suas características regionais, né, pelas características, pelo desenvolvimento de recursos humanos que eu comentei anteriormente, né, que a gente possui, e o desenvolvimento tecnológico, o Brasil hoje está na vanguarda desse desenvolvimento, né? Nós não podemos deixar que questões econômicas, como burocracia excessiva, regulações desnecessárias, né, dificuldade de acesso a crédito e, principalmente, deixar de atrair, né, condições econômicas que deixem de atrair o investidor privado, né, para gerar esse desenvolvimento, para atrair as indústrias, façam com que a gente perca o bonde mais uma vez. Então, eu entendo que o Brasil tem tudo para continuar o Brasil está participando dessa transformação econômica, é um país em desenvolvimento, não é todo dia que a gente tem essa grande oportunidade, e o Brasil precisa, então, agora aproveitar essa oportunidade, esse cavalo selado que está passando, né, e fazer os ajustes necessários, seja aqueles no Poder Executivo, aqueles que são necessários no Poder Legislativo, e fazer com que se torne um ambiente atrativo para o capital privado, atrativo para as indústrias, e principalmente para permitir, então, que essa economia de baixo carbono que o senador mencionou se desenvolva no Brasil e gere desenvolvimento econômico. Senador, o atual governo tem uma postura um pouco diferente em relação à Amazônia do que os governos que vinham. Tanto que os ex-ministros do meio ambiente todos têm uma posição, emitiram uma posição unânime em relação à preocupação com a atual política para a Amazônia e para o meio ambiente no Brasil em geral. E até o presidente Jair Bolsonaro tem dado sinais que se preocupa muito mais com reservas minerais da Amazônia, por exemplo, do que com temas como o uso da biodiversidade. Agora, o vice-presidente Mourão tem conversado mais sobre esse tema, parece aberto a ouvir sugestões de uma nova maneira de ver a economia da região. Eu queria saber se o senhor acha que há espaço político para que o atual governo mude o foco, não só em relação à Amazônia, mas principalmente em relação à questão ambiental em todo o país. Eu acho que há um espaço. Em primeiro lugar, nós temos que acreditar que pode haver uma possibilidade, mais remota que inicialmente ela pareça, mas há uma possibilidade do próprio governo mudar a sua mentalidade, mudar o seu approach em relação à Amazônia, em relação a nossas riquezas, né?
a riqueza da floresta em pé. E chegaram à conclusão de que a floresta em pé ela vale muito mais do que a floresta devastada. Isso é uma coisa extremamente simples de nós raciocinarmos nesse ponto, sobretudo agora com a exploração sustentável, né, com a questão da biodiversidade, da diversidade biológica, com essa questão desse avanço que vai dar agora com a ratificação do acordo do protocolo de Nagoya, enfim, com esse novo mundo que pode se descortinar por aí, em termos de investimentos em ciência e tecnologia, eu acho que nós devemos acreditar que poderá haver essa mudança de mentalidade. Não havendo essa mudança de mentalidade, haverá uma mudança de comportamento do governo por fatores exógenos, por fatores de fora, que não são somente agora, o pessoal fala, não, a soberania da Amazônia, a Amazônia é nossa. Ninguém discute isso. Ninguém discute que a questão da soberania sobre a Amazônia é do Brasil. Ninguém está querendo chegar e tomar a Amazônia para si. Todo mundo está desejando preservar a última grande floresta tropical que existe no mundo e com a maior biodiversidade, como foi colocado pelo professor Tiago, a maior biodiversidade do mundo. Isso é uma riqueza imensurável, né? Incomensurável, é algo fantástico. Então, o que vem lá de fora é o seguinte, não é os governos de fora que estarão ameaçando a soberania do Brasil, isso é balela, isso é ficção. Não, serão sim os empresários e os consumidores externos, os consumidores de mercados que importam nossos produtos, porque os consumidores pressionam as empresas e as empresas tomam decisões em função dessa pressão dos seus consumidores, dos seus clientes. Então, são os consumidores que estão sendo cada dia mais seletivos. Quando vão ao supermercado e procuram ver, vai comprar uma carne. De onde vem essa carne? Se vier a carne do Brasil, eles, da forma como estão informados e conscientizados, se não tomarmos providências em relação a isso, vão dizer, não, essa carne vem de áreas devastadas da floresta amazônica, eu não quero carne do Brasil, eu quero carne de um outro país que tenha uma visão de sustentabilidade maior do que tem esse país. Assim em relação à soja, assim em relação também ao minério e assim por diante. E essa pressão dos consumidores pressiona as empresas. E as empresas, então, vão deixar de importar produtos do Brasil porque os consumidores já estão conscientizados de que já estão devidamente informados de que o Brasil não está seguindo as regras básicas de manutenção de uma floresta com a importância da floresta amazônica para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que ou muda a mentalidade do governo brasileiro, e eu tendo a acreditar que essa mentalidade vai mudar, já tem esse Conselho Nacional da Amazônia, presidido pelo vice-presidente da República, que não é pouca coisa, é um conselho que vai naturalmente tomar o espaço ocupado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, tem compromissos muito claros, muito sólidos, as declarações do vice-presidente Henrique Mourão são declarações muito objetivas, resta-nos, claro, saber a consequência disso, se a prédica dele vai estar associada à prática efetiva, mas nós temos que acreditar que sim, que isso vai acontecer. Então, isso poderá mudar a mentalidade. Não mudando a mentalidade, o governo brasileiro vai ter que aceitar o inexorável de dizer, por parte dos consumidores, outros dos consumidores externos, dizendo nós não aceitamos produtos do Brasil em função do Brasil não estar seguindo as regras mais elementares de conservação e preservação do nosso planeta, porque a Amazônia está diretamente relacionada à sua preservação e conservação com a questão do clima, que é hoje o grande problema que nos ameaça, é a questão das mudanças climáticas e a consciência global de que essas mudanças climáticas passam o sucesso, a não progressão das mudanças climáticas, elas vão passar pela sustentabilidade da floresta amazônica. Bom, esse é um debate que vai longe, né, senador? Eu acho que nós vamos ter que ter muita atenção a esse tema no legislativo, na sociedade brasileira. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, senador Fernando Collor, aqui no nosso programa, também a presença do senhor Tiago Falda, que é o presidente da Associação Brasileira de Bioinovação,
E o Cidadania Mundo fica por aqui. Lembrando que esse programa pode ser revisto no canal do Senado no YouTube e também no site do Senado, senado.leg.br. Muito obrigado e até a próxima.